Carolina era uma jovem de 23 anos, dona de uma beleza singela e natural. Tinha longos cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre os ombros, olhos cor-de-mel que refletiam tanto força quanto fragilidade, e uma postura sempre elegante, mesmo quando usava roupas simples. Sua vida nunca fora fácil. Criada apenas pela mãe, havia aprendido desde cedo o valor do trabalho e do esforço. Sua mãe agora estava doente, internada em um hospital particular. E cada dia trazia novas dívidas e preocupações. Para Carolina, conseguir um emprego fixo era mais que uma necessidade. Era uma corrida contra o tempo para salvar a mulher que mais amava. Diego Álvares, por outro lado, era o completo oposto do que Carolina conhecia. Aos 35 anos, era o CEO de um dos maiores grupos empresariais do país, um homem de presença marcante e olhar penetrante. Alto, de ombros largos, cabelos escuros impecavelmente penteados para trás e olhos azuis que transmitiam tanto frieza quanto intensidade, Diego era o tipo de homem que fazia qualquer sala se silenciar quando entrava, reconhecido por sua genialidade nos negócios, mas também por sua arrogância e exigência. Ele não tolerava erros e raramente demonstrava emoções. Para os funcionários, Diego era admirado e temido ao mesmo tempo. Naquela manhã chuvosa, Carolina se dirigiu ao imponente edifício da empresa Álvares Corporation. Suas mãos suavam, o coração batia acelerado e cada passo parecia mais pesado que o anterior. O que a motivava era a imagem de sua mãe no hospital, o sorriso frágil e cansado que ainda tentava transmitir esperança. Quando entrou na sala de entrevistas, foi recebida pelo olhar firme e inquisitivo de Diego, que estava sentado atrás de uma mesa de vidro enorme. Ele não sorriu. Apenas ergueu o rosto e analisou Carolina como se fosse mais um contrato a ser assinado. "Seu nome?" perguntou ele, em tom seco, sem sequer levantar uma sobrancelha. "Carolina Souza", respondeu ela, tentando manter a voz firme. Diego inclinou-se para trás na cadeira, cruzando os braços. Seus olhos percorreram cada detalhe dela, não apenas como profissional, mas como homem. Havia algo na presença daquela jovem que o intrigava, embora jamais fosse admitir. Texto padrão. "Vejo aqui que não tem experiência em grandes empresas", disse ele, folheando o currículo com desdém. "Por que acha que merece trabalhar como minha secretária?" Carolina sentiu o sangue ferver. A forma como ele falava, com desprezo e frieza, era como uma afronta. Ainda assim respirou fundo. "Porque eu sou dedicada, aprendo rápido e dou o melhor de mim em tudo que faço", respondeu sem baixar a cabeça. "Talvez eu não tenha experiência em empresas desse porte, mas tenho experiência com a vida, e ela ensina mais do que qualquer escritório." Diego arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia. Poucos tinham coragem de enfrentá-lo com aquela firmeza. Ele deu um meio sorriso sarcástico. "Experiência com a vida", repetiu como se fosse uma piada. "Interessante, senhorita Souza. Espero que essa sua ousadia não atrapalhe, porque aqui eu não tolero erros." As palavras dele foram como um tapa invisível. Carolina sentiu vontade de se levantar e ir embora naquele instante. Mas a lembrança de sua mãe, ligada a aparelhos, a fez permanecer. Engoliu o orgulho, ergueu o queixo e manteve-se firme. "Se me der a oportunidade, não vai se arrepender", disse ela com firmeza. Diego a observou por alguns segundos em silêncio. Havia algo diferente naquela jovem. Uma força oculta por trás da doçura, uma chama que ele não conseguia ignorar. Por fim, ele se levantou, caminhou até ela e, com uma expressão séria, estendeu a mão. "Está contratada." Carolina apertou sua mão, sentindo a frieza da pele dele contrastar com o calor do próprio corpo. Ao sair da sala, seu coração estava dividido, entre o alívio de ter conseguido o emprego e a raiva pela forma como fora tratada. Ela não imaginava, porém, que aquele seria apenas o primeiro passo para uma jornada, que mudaria sua vida para sempre. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira provação para Carolina.
Trabalhar diretamente com Diego Álvares era lidar diariamente com a frieza e a arrogância de um homem que parecia não ter limites para suas exigências. Ele não sorria, apenas ordenava. Olhava para ela com aquele semblante sério, como se estivesse constantemente julgando cada gesto, cada movimento, cada respiração. Se os relatórios estavam prontos, ele encontrava um detalhe fora de lugar. Se as pastas estavam organizadas, ele criticava a ordem ou a cor. Nada parecia satisfazê-lo. Certa manhã, ela passou horas preparando documentos para uma reunião importante. Diego entrou na sala, folheou os papéis por alguns segundos e, sem dizer uma palavra, os empurrou de volta, como se fossem lixo. Outra vez, quando ela entregou um café cuidadosamente preparado, ele simplesmente o deixou intocado sobre a mesa, demonstrando que nem isso conseguia agradá-lo. Aos olhos de todos, Carolina parecia apenas mais uma funcionária testada pelo chefe mais exigente da empresa. Mas, para ela, cada instante era um desafio silencioso, uma batalha interna entre o orgulho e a necessidade. Foi então que, em uma tarde silenciosa, Diego ouviu a verdade. Ele passava pelo corredor quando percebeu a voz baixa de Carolina ao telefone. Seu tom estava embargado, quase implorando. Ela pedia ao hospital mais alguns dias. Explicava que estava juntando dinheiro. Suplicava que não transferissem a mãe para outro lugar. Sua voz falhava, e Diego, parado à porta entreaberta, ouviu cada palavra. Pela primeira vez, não a observou como chefe, mas como homem. Havia algo naquela vulnerabilidade que despertava nele uma sensação estranha, incômoda. Não era piedade, era desejo. Um desejo misturado com poder. Na manhã seguinte, chamou-a à sua sala. O ambiente estava pesado, e Carolina percebeu que algo estava diferente no ar. Diego não perdeu tempo com rodeios. Sei da sua mãe, sei da dívida. Sei que não tem como pagar, disse ele, frio, sem se importar com a expressão de espanto dela. Por alguns segundos o silêncio tomou conta do espaço. Então Diego prosseguiu. Eu posso resolver tudo, mas em troca quero você. Foi como se o chão sumisse sob os pés dela. Carolina sentiu o corpo tremer, o sangue ferver. A proposta era clara, direta, suja. Ele não a havia disfarçado em palavras bonitas. Apenas jogara a crueldade sobre a mesa, com a mesma frieza com que assinava contratos milionários. O coração dela batia acelerado, as mãos suavam, mas o olhar se encheu de raiva. Sem pensar duas vezes, retirou o crachá do pescoço e o jogou sobre a mesa dele. Prefiro perder tudo do que perder a mim mesma, disse com a voz firme, antes de se levantar. Saiu da sala com passos decididos, os olhos marejados, mas a cabeça erguida. Atrás dela, Diego permaneceu sentado, observando em silêncio. Não correu atrás, não pediu desculpas, não demonstrou arrependimento. Apenas a acompanhou com o olhar, como quem sabe que, de um jeito ou de outro, ainda não era o fim daquela história. E ele tinha razão. O resto do dia foi um tormento para Carolina. O peso da demissão misturava-se ao alívio de não ter mais que suportar a arrogância de Diego. Mas, no fundo, o medo se instalava. Como manteria sua mãe no hospital sem o salário e agora sem qualquer perspectiva de trabalho imediato? Naquela mesma noite o telefone tocou. Era o hospital. A voz séria da atendente a fez estremecer. Informaram que, sem o pagamento das despesas atrasadas, sua mãe seria transferida para um hospital público em menos de 24 horas. Carolina deixou o aparelho cair sobre a cama. As lágrimas escorriam sem que ela pudesse contê-las. O coração parecia apertado dentro do peito. Lembrava-se do olhar firme da mãe, sempre lhe dizendo para ser forte, e agora sentia-se impotente, encurralada por um destino cruel. Por horas, andou de um lado para o outro em seu quarto, debatendo-se com a própria consciência. Orgulho e desespero travavam uma guerra dentro dela. As palavras de Diego ecoavam em sua mente como uma sentença. Eu posso resolver tudo, mas em troca, quero você. Quando a madrugada já havia tomado conta da cidade,
Carolina finalmente tomou sua decisão. Vestiu-se com simplicidade, prendeu o cabelo e saiu de casa com passos trêmulos. A cada esquina, o peso da escolha parecia esmagá-la mais, mas o pensamento da mãe no leito de hospital lhe dava forças para continuar. Chegando ao prédio luxuoso de Diego, sentiu o corpo gelar. O porteiro a reconheceu de imediato e, sem questionar, permitiu sua entrada. O elevador parecia lento demais e o silêncio do corredor até a cobertura era sufocante. Quando a porta se abriu, Diego surgiu diante dela. Estava sem paletó, apenas com a camisa branca parcialmente desabotoada, revelando um ar mais descontraído, mas ainda assim imponente. Seus olhos azuis a fitaram em silêncio, e naquele instante ele compreendeu a decisão dela. Carolina não disse nada, apenas o encarou com o olhar carregado de dor e resignação. Ele também não falou. Diego afastou-se da porta, abrindo passagem. Ela entrou. O ambiente da cobertura era luxuoso, iluminado por luzes suaves. O som distante da chuva batendo contra os vidros enormes da sala preenchia o silêncio. Diego caminhou até ela com passos lentos, e Carolina sentiu o coração disparar. Sem palavras, ele a conduziu até o quarto. A tensão entre os dois era quase palpável. O quarto, amplo e elegante, iluminado apenas por abajures, parecia o cenário de um destino inevitável. Diego aproximou-se, tirando o relógio do pulso, e a olhou intensamente. Carolina respirava com dificuldade, o corpo tremendo, mas não recuou. Foi ele quem deu o primeiro passo, envolvendo-a em seus braços. O beijo veio carregado de tensão, desejo e até mesmo raiva contida. Ela correspondeu, entre lágrimas e entrega, sentindo cada emoção contraditória percorrer sua pele. Naquela noite, tiveram uma união marcada por intensidade. Não havia ternura, mas paixão bruta, um choque de sentimentos que os dois não conseguiam controlar. Era um encontro de orgulho ferido e de desejo reprimido. Quando a madrugada terminou, Carolina permaneceu em silêncio. Ao levantar-se, sentiu o peso de sua escolha gravado em sua alma. Diego, sentado à beira da cama, a observava com um olhar enigmático, como se tivesse conquistado algo, mas ao mesmo tempo perdido outra coisa que não sabia nomear. Na manhã seguinte ela voltaria ao trabalho, e a partir daquele momento nada mais seria igual. O dia seguinte amanheceu com um peso estranho no coração de Carolina. Seu corpo ainda carregava as marcas da noite anterior, e sua mente era um redemoinho de lembranças e sentimentos contraditórios. Vergonha, raiva, desejo e culpa se misturavam, tornando cada passo em direção à empresa mais difícil do que o anterior. Quando atravessou o imponente saguão da Álvares Corporation, sentiu o peso dos olhares. Alguns a admiravam pela beleza discreta, outros pela competência que já começava a ser reconhecida. Mas, para ela, todos pareciam julgá-la, como se soubessem do segredo que aprendia ao homem que controlava aquele império. Ao entrar na sala de Diego, encontrou-o já à sua mesa. Impecável como sempre, terno ajustado, semblante sério, olhos de aço. Mas ao cruzarem olhares, Carolina percebeu algo diferente. Não era apenas frieza. Havia intensidade. Ela desviou rapidamente, mergulhando nos relatórios para esconder o rubor involuntário. Fingiu normalidade. Fingiu que nada havia acontecido. Durante a manhã, foram chamados para uma reunião com outros executivos. Carolina sentou-se discretamente em um canto, concentrada em anotar cada detalhe. Mas, em certo momento, um dos gerentes, homem jovem e sorridente, inclinou-se em sua direção, murmurando uma observação engraçada sobre um gráfico. Carolina, quase sem perceber, deixou escapar um riso tímido. Foi o suficiente. Durante a manhã, foram chamados para uma reunião com outros executivos. Carolina sentou-se discretamente em um canto, concentrada em anotar cada detalhe. Mas, em certo momento, um dos gerentes, homem jovem e sorridente, inclinou-se em sua direção, murmurando uma observação engraçada sobre um gráfico. Carolina, quase sem perceber,
Deixou escapar um riso tímido. Foi o suficiente. Diego, do outro lado da mesa, cravou os olhos neles. O sangue lhe ferveu nas veias. Não suportou ver outro homem arrancar um sorriso que ele próprio quase nunca conseguia. Bateu os documentos com força sobre a mesa, cortando a reunião. Isso não é hora para distrações, disse a voz firme, o olhar frio. O gerente engoliu seco, pedindo desculpas. Carolina, constrangida, abaixou a cabeça. Mas no íntimo, sentiu o coração disparar. Quando todos saíram, apenas os dois permaneceram. O silêncio pesou até que Diego se levantou, aproximando-se dela. Não quero você rindo com outros homens no meu escritório, disse baixo, mas firme. Carolina ergueu os olhos, surpresa, e respondeu com o que lhe restava de coragem. O senhor não tem o direito de ditar como eu devo agir. Texto. Ele a fitou por longos segundos. O controle que tentava manter estava por um fio. Por fim, desviou o olhar, respirando fundo. Apenas cuide da sua imagem. Não era só sobre imagem, e ambos sabiam. Naquela mesma tarde, quando Carolina quase tropeçou ao carregar uma pilha de pastas, Diego foi o primeiro a segurá-la, com um gesto rápido e protetor. Tenha mais cuidado, disse, a voz menos dura, os olhos mais atentos. E quando ela insistiu em ir visitar a mãe no hospital sozinha, ele ordenou que um motorista de confiança a acompanhasse. Não discuta, completou firme. É mais seguro assim. Carolina não compreendia. Um dia ele era arrogante e cruel. No outro se mostrava preocupado, protetor, quase humano. Mas era justamente essa contradição que a confundia, fazendo seu coração se perder cada vez mais entre a repulsa e a atração. Diego, sozinho em seu escritório após o expediente, encarava o próprio reflexo no vidro da janela. Sabia que estava se perdendo. Queria acreditar que era apenas posse, apenas o orgulho ferido de um homem acostumado a controlar tudo. Mas, no fundo, começava a temer que fosse algo maior. Algo que não sabia nomear e muito menos controlar. Diego estava em seu escritório, sentado em sua imponente cadeira de couro, cercado por pilhas de relatórios e telas de computador que piscavam com números e gráficos. Porém, sua mente não conseguia se fixar em absolutamente nada daquilo. Os olhos azuis encaravam o nada, e a caneta que segurava girava distraidamente entre seus dedos. Ele fechou os olhos por um instante, e a lembrança daquela noite voltou com uma força arrebatadora. A forma como Carolina havia se entregado, ainda que com hesitação, o olhar dela que misturava raiva, orgulho e desejo. Tudo isso havia marcado profundamente sua memória. Quase sem perceber, ele passou a mão pelos próprios lábios, como se pudesse sentir novamente o gosto dos lábios dela. O gesto foi lento, cheio de um desejo contido, quase doloroso. Inspirou fundo, e parecia que o perfume doce do cabelo castanho escuro de Carolina ainda pairava no ar, trazendo uma sensação inebriante. Diego recostou-se na cadeira, os dedos deslizando sobre a boca, e deixou escapar um suspiro pesado. Sua mente estava dominada por imagens dela, o brilho dos olhos castanhos que o fitavam com desafio, a curva delicada do corpo que sempre parecia chamar sua atenção quando ela atravessava os corredores da empresa. Ele recordava da forma como os cabelos dela caíam sobre os ombros, brilhando sob as luzes do escritório, do contorno dos lábios carnudos que, mesmo quando selados pelo orgulho, o provocavam em silêncio, e do caminhar confiante que escondia a fragilidade que ele havia descoberto naquela noite. Cada detalhe de Carolina se tornava um tormento para Diego. Era como se ela tivesse invadido seus pensamentos de forma irreversível. Ele já havia desejado muitas mulheres, mas nunca daquela maneira, nunca com aquela intensidade que o deixava inquieto, quase enfurecido por não poder tê-la livremente. Texto padrão. Nos corredores da empresa, quando seus olhares se cruzavam por acaso, Diego sentia o corpo inteiro estremecer. Observava em silêncio a maneira como o vestido realçava suas formas,
como os saltos batiam firmes no chão e como a presença dela parecia dominar o ambiente sem esforço algum. Era enlouquecedor. Ele a queria de novo. Precisava dela. Do calor de sua pele, do perfume dos cabelos, do sabor dos lábios, da sensação de tê-la rendida em seus braços. E ainda que tentasse se controlar, reprimindo esse desejo como se fosse apenas um impulso passageiro, sabia que estava mentindo para si mesmo. Carolina já tinha se tornado uma obsessão silenciosa em sua vida. Diego apertou a caneta com força, o maxilar cerrado, os olhos fixos na porta do escritório como se esperasse que ela entrasse a qualquer momento. E quando finalmente ela apareceu, trazendo relatórios em mãos, seus olhos azuis percorreram cada detalhe de seu corpo. Era inútil lutar contra aquilo. Carolina estava ali, diante dele, e Diego tinha certeza de que não seria capaz de ignorar por muito tempo a fome que sentia. A tarde caía sobre a empresa, e os corredores já estavam mais vazios. Carolina caminhava com passos firmes em direção à sala de arquivos, carregando em mãos uma lista de relatórios que precisavam ser organizados. O salto ecoava pelo chão, misturado ao farfalhar de suas pastas. O silêncio ali era quase absoluto. Ela abriu a porta, sentiu o leve cheiro de papel e poeira, e começou a procurar o que precisava. Estava tão concentrada que não percebeu de imediato a sombra que se aproximava. Diego havia saído de seu escritório pouco antes. Não conseguiu mais se conter. Os pensamentos que o atormentavam no dia inteiro o levaram até ela, guiado por uma necessidade que queimava em seu peito. Quando seus olhos a encontraram dentro da sala de arquivos, curvada levemente sobre uma prateleira, o coração acelerou. Carolina sentiu a presença. Endireitou-se, virando-se com surpresa. Senhor Álvares, o que está fazendo aqui? Perguntou, tentando disfarçar o desconforto. Precisa de alguma coisa? Diego a fitou em silêncio por alguns segundos. Os olhos azuis intensos, como se buscassem decifrar cada traço de seu rosto. Então, deu um passo à frente, a voz grave soando baixa. Preciso dos seus lábios. Carolina arregalou os olhos, sem reação imediata. O coração dela disparou. Como é que é? Murmurou nervosa, tentando manter a compostura. Mas antes que pudesse recuar, Diego a puxou para si com firmeza. O choque inicial fez o relatório escapar de suas mãos e cair no chão. Ele inclinou o rosto e tomou seus lábios com uma paixão ardente, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele instante. O beijo foi intenso, urgente, cheio de um desejo contido por tempo demais. Carolina tentou resistir, mas seu corpo a traiu, respondendo ao toque dele. O calor da proximidade, o cheiro amadeirado de seu perfume, a firmeza das mãos que a seguravam pela cintura. Tudo a envolveu como uma onda. Ela afastou o rosto por um instante, ofegante. Isso é errado, sussurrou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Diego aproximou os lábios novamente, roçando-os nos dela com provocação. Errado é me privar de você, Carolina. Desde aquela noite você não sai da minha cabeça. As palavras fizeram o corpo dela estremecer. Ele voltou a beijá-la, desta vez mais devagar, saboreando cada segundo, cada gesto. Suas mãos deslizaram pelo cabelo dela, descendo até o pescoço, enquanto a pressionava contra as estantes da sala. Carolina fechou os olhos, perdida entre o orgulho e o desejo. Sentia o corpo ceder, a respiração descompassar, o coração bater descontrolado. No silêncio abafado do arquivo, só se ouvia o som das respirações misturadas e o tilintar suave de papéis caindo ao chão. Quando o beijo finalmente se quebrou, Diego encostou a testa na dela, os olhos fixos, intensos. Eu não consigo mais fingir. Você mexe comigo de uma forma que eu não sei explicar. Carolina permaneceu em silêncio, apenas sentindo o peito arfar, tentando recuperar o controle. Sabia que deveria se afastar, mas estava enredada demais naquele momento para resistir. Os dias seguintes foram um verdadeiro tormento para Diego. Cada vez que via Carolina atravessando os corredores da empresa, sua presença parecia atrair olhares por onde passava.
E isso o consumia. Ela, com sua postura elegante, roupas discretas mas que realçavam sua beleza natural, chamava a atenção de todos os funcionários. O sorriso dela, quando atendia a ligações ou recebia alguém na recepção antes de encaminhar para sua sala, era suficiente para deixar Diego em estado de alerta. Certa manhã, enquanto assinava alguns documentos, ele notou pela porta entreaberta um grupo de funcionários conversando com Carolina. Um deles, em especial, não disfarçava a forma como a olhava. Diego deixou a caneta repousar sobre a mesa, seus olhos azuis se estreitando. O funcionário fez um comentário elogioso demais sobre a dedicação dela ao trabalho. Carolina sorriu educadamente, sem dar abertura, mas para Diego o gesto pareceu íntimo demais. O maxilar dele se contraiu. A mão direita apertou a caneta com tanta força que quase a quebrou. Ao sair de sua sala, passou próximo ao grupo. O ar em torno de Diego mudou. O sorriso dos funcionários se desfez, substituído por um silêncio constrangedor. Seus passos eram firmes, o rosto sério, o olhar fixo em Carolina. Um olhar que ela conhecia bem, intenso e profundo, mas que naquele momento carregava uma sombra de incômodo. Carolina percebeu a mudança na atmosfera. Mordeu os lábios tentando disfarçar o nervosismo. Não queria acreditar, mas sentia que Diego estava incomodado com a atenção que recebia. Mais tarde, no elevador, outro funcionário entrou ao lado dela e comentou sobre sua aparência. Um elogio inocente, talvez, mas que fez Diego cerrar o punho discretamente ao lado do corpo. Ele desviou o olhar, fixando-o na parede de aço inox, mas sua expressão era dura, quase sombria. Carolina notou, e ainda que não dissesse nada, o coração dela disparou. Aquele silêncio dele falava mais alto do que qualquer palavra. À noite, já quase todos haviam saído. Carolina permanecia na sala dela, revisando relatórios. Diego passou pelo corredor e a viu sozinha, a luz suave iluminando seu rosto cansado. Aproximou-se da porta, sem anunciar sua presença, apenas a observando por alguns segundos. Quando Carolina levantou os olhos, encontrou o olhar dele fixo nela. Um olhar que misturava desejo, mas também algo possessivo, silencioso, como se estivesse tentando dizer sem palavras: "Você é minha, e não quero dividir seu brilho com ninguém." Ele pigarreou e entrou. "Já está tarde", disse com a voz grave. "Não deveria estar sozinha aqui." Carolina franziu as sobrancelhas, intrigada. "Estou terminando um relatório. Daqui a pouco vou embora." Diego assentiu, mas seus olhos não se desviaram dela em nenhum momento. "Eu vou esperar você terminar", completou com firmeza. Ela quis protestar, mas a intensidade daquele olhar não deixava espaço. Ele não falava em voz alta sobre o que sentia, mas os gestos, o silêncio carregado e os sinais em cada detalhe entregavam. Diego estava tomado por ciúmes, mesmo que não admitisse. A noite caía sobre a cidade, e a empresa já estava quase vazia. As luzes dos corredores estavam apagadas, restando apenas o brilho suave dos escritórios ainda ocupados. Carolina caminhava silenciosamente com um relatório final nas mãos, seus saltos ecoando pelo chão polido. Chegou à sala de Diego e bateu à porta. Do lado de dentro ele estava sozinho, revisando números, mas com a mente distante. "Pode entrar", disse sem levantar os olhos. Carolina entrou, colocou o relatório sobre a mesa e ajeitou algumas pastas. Já estava prestes a se retirar quando ele ergueu o olhar e a chamou. "Carolina, espere." Ela parou, surpresa. O tom de voz dele não era o mesmo de sempre. Havia algo mais baixo, carregado, quase vulnerável. Diego se levantou lentamente, contornando a mesa até parar diante dela. Seus olhos azuis aprenderam, intensos, e por alguns segundos, ele permaneceu em silêncio, como se buscasse coragem para dizer o que realmente sentia. "Eu tentei", começou ele com a voz rouca. "Tentei de todas as formas esquecer você. Fingir que aquela noite não aconteceu, que foi apenas um momento de fraqueza. Mas não consigo." Carolina o encarava, o coração acelerado.
Senhor Álvares, murmurou, tentando manter distância. Ele deu um passo à frente, reduzindo o espaço entre os dois. Não me chame assim. Não agora. A voz dele saiu firme, mas suave. Você mexeu comigo de uma maneira que eu não sei explicar. Está aqui. Levou a mão ao peito. E aqui. Deslizou os dedos brevemente pelos próprios lábios. Carolina ficou imóvel, sentindo o peso da confissão. Diego, isso é um erro. Sussurrou, mas seus olhos já brilhavam com o mesmo desejo contido. Ele não esperou resposta. Aproximou o rosto devagar e os lábios se encontraram em um beijo carregado de desejo reprimido. Foi intenso, profundo, como se todo o silêncio dos últimos dias tivesse explodido ali. Carolina respondeu com a mesma intensidade, as mãos deslizando pelo peito dele, desabotoando a camisa aos poucos. Diego a ergueu pela cintura, como se fosse leve demais em seus braços, e a sentou sobre a mesa. Os papéis se espalharam pelo chão, esquecidos. O beijo não parava, cada vez mais ardente. Ele tirou o paletó, lançando-o ao lado, enquanto suas mãos percorriam as curvas dela com possessividade e ternura ao mesmo tempo. Carolina sentia o corpo vibrar com cada toque, cada gesto. Ela suspirou, mordendo levemente o lábio dele entre beijos. Ele sorriu de lado, ofegante, e voltou a beijá-la, descendo lentamente pelos ombros, pelo pescoço, como se cada centímetro de sua pele fosse precioso demais para ser ignorado. A sala, que antes parecia fria e impessoal, agora era tomada pelo calor da paixão. Os dois se entregaram por completo, entre suspiros, olhares e carícias. Naquele momento, não havia mais chefe e secretária. Não havia regras, não havia barreiras. Apenas dois corpos dominados pelo desejo e dois corações que, sem perceber, já estavam ligados por algo muito mais forte do que queriam admitir. A empresa estava em plena movimentação naquele fim de tarde. O som dos telefones, conversas rápidas e passos apressados preenchia os corredores. Diego observava de sua sala, a porta entreaberta, quando notou algo que imediatamente fez seu sangue ferver. Carolina conversava com um funcionário mais novo, que parecia ter se aproximado demais. No início, era apenas uma conversa aparentemente inocente, mas Diego percebeu os olhares insistentes, os sorrisos exagerados e o tom de voz do homem. Sentiu o maxilar travar, as mãos fecharem em punhos sobre a mesa. Respirou fundo, tentando se conter. Não. Mantenha o controle, não perca a razão, dizia a si mesmo. Mas era quase impossível quando via o idiota inclinar-se mais perto dela. Carolina, educada, tentava se afastar discretamente. Mas, de repente, o funcionário ultrapassou todos os limites, segurou-a pela cintura, inclinando-se para tentar roubar-lhe um beijo. Nesse instante, Diego não pensou mais. A cadeira foi empurrada para trás com violência. Ele atravessou a sala, abriu a porta e, em passos firmes, caminhou até os dois. Antes que Carolina pudesse reagir, Diego já segurava o funcionário pelo colarinho. Com um soco certeiro, o derrubou ao chão. O barulho ecoou pelo corredor, fazendo todos ao redor se calarem em choque. Ninguém entendeu nada. O ar pesado tomou conta do ambiente. Sem dizer uma palavra, Diego segurou Carolina pela mão com firmeza e a puxou para fora da empresa. O silêncio dele era mais intenso que qualquer grito. Os olhares dos funcionários os acompanharam até a saída, cheios de espanto. O caminho até o carro foi feito em silêncio, Carolina sentindo a mão dele firme na sua, quase possessiva. Dentro do carro, Diego dirigiu em velocidade, os olhos fixos na estrada, o rosto ainda carregado. Quando chegaram à casa dele, finalmente ela quebrou o silêncio. "Diego, você está bem?" perguntou suavemente, tocando seu braço. Ele parou, respirou fundo e só então virou-se para encará-la. Os olhos azuis ardiam, mas havia algo além da raiva. Havia vulnerabilidade. Diego segurou o rosto dela entre as mãos e respondeu com firmeza. "Sim, estou bem. Mas não quero mais nenhum outro homem colocando as mãos em você. Carolina, você pertence a mim.
e eu a você. As palavras a atingiram fundo, e antes que pudesse responder, Diego aproximou os lábios dos dela. O beijo começou lento, doce, carregado de sentimentos que iam além da paixão. Era um beijo que falava de posse, mas também de entrega. Os lábios dele se moviam suavemente contra os dela, explorando cada movimento, cada suspiro. As mãos de Diego acariciavam delicadamente os cabelos castanhos dela, enquanto Carolina segurava firme em sua nuca, correspondendo com a mesma intensidade. O tempo parecia suspenso. O coração dos dois batia acelerado, os corpos próximos, mas era o toque suave dos lábios que dizia tudo. Desejo, carinho, necessidade. Quando se afastaram por um instante, Carolina manteve os olhos fechados, ainda sentindo a respiração quente dele misturada à sua. Diego a olhava como se ela fosse única no mundo. E naquele momento, não restava dúvida. Eles pertenciam um ao outro. Na manhã seguinte, a empresa estava em alvoroço. Os corredores fervilhavam de sussurros. O que havia acontecido no dia anterior não saía da boca de ninguém. O poderoso Diego Álvares, conhecido por sua frieza e controle absoluto, havia perdido a calma diante de todos e agredido um funcionário por causa da secretária. Em sua sala, Diego permanecia sério, olhando pela janela de vidro que revelava parte da cidade. Não se arrependia do que havia feito. Sabia que havia passado dos limites, mas para ele não havia escolha. A simples lembrança de outro homem tocando Carolina fazia o sangue ferver novamente. Bateram à porta. "Entre", disse ele sem se mover. Carolina entrou, fechando a porta atrás de si. Aproximou-se com passos hesitantes. "Diego", começou com a voz baixa. "A empresa inteira está comentando. Você sabe que isso pode trazer problemas." Ele finalmente se virou para ela. O olhar azul estava firme, intenso, mas diferente. Havia uma decisão clara ali. "Eu sei", respondeu. "Mas não me importo." Carolina franziu o senho. "Como assim não se importa? Sua reputação, sua autoridade, tudo isso está em jogo." Diego se aproximou lentamente, até estar diante dela. Segurou-a pela mão, os dedos entrelaçando-se aos dela. "O que está em jogo, Carolina, é algo muito maior", disse, a voz grave, mas suave. "Ontem eu percebi que não posso mais esconder, nem fingir. Eu não quero mais viver assim, escondendo o que sinto por você." Ela engoliu em seco, o coração acelerando. "Diego, nós não podemos..." Tentou protestar, mas a voz saiu trêmula. Ele a interrompeu, erguendo o queixo dela suavemente com a ponta dos dedos. "Podemos, sim", afirmou. "E vamos." O silêncio entre eles foi pesado, mas cheio de significados. Carolina sentia o corpo estremecer com a proximidade. Diego continuava a fitá-la como se ela fosse a única pessoa no mundo. Ele respirou fundo e completou. "Eu quero que todos saibam. Quero que a empresa inteira entenda que você não é apenas minha secretária. Quero que saibam que você é minha mulher." Carolina ficou paralisada, os olhos arregalados diante da força das palavras. "Diego", murmurou, quase sem ar. Ele inclinou o rosto e a beijou. Não um beijo urgente como antes, mas um beijo firme, cheio de certeza. Os lábios dele encontraram os dela em uma fusão que misturava ternura e posse. Carolina sentiu as pernas fraquejarem, segurando-se em seus ombros. O beijo foi longo, profundo, como uma declaração silenciosa. Quando se afastaram, Diego a olhou com determinação. "Chega de esconder", disse seguro. "A partir de hoje, Carolina, você é minha. E eu sou o seu." Ela sentiu o coração disparar, as palavras ecoando em sua mente como um juramento. O mundo ao redor parecia desaparecer. E naquele instante, Carolina soube. A vida dela nunca mais seria a mesma. A manhã começou diferente. O clima nos corredores ainda era de expectativa. Os funcionários murmuravam, especulando o que aconteceria com Diego após o episódio do soco no colega de trabalho. Mas, para a surpresa de todos, Diego entrou na empresa com a postura impecável de sempre. Terno perfeitamente alinhado, expressão séria,
passos firmes. Ao lado dele, caminhava Carolina, tão elegante quanto, com o cabelo preso e os olhos focados à frente. O silêncio tomou conta do ambiente. Os funcionários pararam discretamente o que estavam fazendo, acompanhando a cena. Diego, sem se importar, manteve o braço próximo ao dela, quase como um gesto de proteção silenciosa. Ao chegar à sala principal, ele parou, voltando-se para os que estavam próximos. O olhar azul percorreu cada rosto curioso que o encarava. Quero deixar algo claro a todos, disse com a voz grave, mas calma. A senhorita Carolina não é apenas minha secretária. A partir de hoje, ela é minha companheira. As palavras caíram como um raio no ambiente, arrancando olhares surpresos. Alguns sussurros se espalharam imediatamente, mas ninguém ousou contestar. Ele era Diego Álvares, o dono, o CEO, o homem que comandava tudo. Sua palavra era lei. Carolina sentiu o coração acelerar, mas permaneceu firme ao lado dele. Seu corpo tremia levemente por dentro, mas a mão de Diego, que discretamente buscou a dela e entrelaçou os dedos, lhe deu segurança. Quero que todos a tratem com o mesmo respeito que me tratam, completou Diego, olhando cada funcionário nos olhos. Isso não é um pedido, é uma ordem. O silêncio que se seguiu foi de aceitação. Alguns sorriram discretamente, outros apenas assentiram. Mas ninguém ousou comentar além disso. Quando voltaram à sala dele, Carolina respirou fundo, ainda tentando absorver tudo. Você realmente não se importa com o que eles pensam? Perguntou, olhando para ele com seriedade. Diego sorriu de lado, aproximando-se devagar. Não. Respondeu com simplicidade. O que me importa é você. O resto, que falem, que pensem o que quiserem. Eu não esconderei a mulher que desejo. Carolina sentiu o rosto arder. Diego a puxou suavemente pela cintura e colou seus lábios nos dela. Foi um beijo calmo, mas carregado de significado. Um gesto que reafirmava tudo o que ele havia acabado de declarar diante de todos. Era um beijo sem pressa, doce, profundo. Diego acariciava o rosto dela com a ponta dos dedos, enquanto seus lábios se moviam em perfeita sintonia. Carolina fechou os olhos, entregando-se àquele momento que misturava segurança, desejo e um carinho que começava a florescer entre eles. Quando se afastaram, Diego encostou a testa na dela e sussurrou. Você é minha, Carolina, e ninguém nunca mais vai ousar esquecer isso. Ela sorriu levemente, o coração acelerado, sentindo que, apesar de todas as circunstâncias, estava cada vez mais envolvida naquele homem que a dominava por completo. Diego sabia que depois de tudo o que havia acontecido, Carolina merecia um respiro, um momento longe das paredes de vidro da empresa e dos olhares curiosos. Então, naquela noite, ele passou para buscá-la em casa. Carolina se surpreendeu ao vê-lo parado à porta, vestindo um terno escuro impecável, com o olhar firme e, ao mesmo tempo, suave. Boa noite, Carolina, disse ele com a voz grave, oferecendo-lhe a mão. Hoje você é só minha. Ela hesitou por alguns segundos, mas acabou aceitando o gesto. O toque dos dedos dele era quente, firme, transmitindo uma estranha segurança que a deixava nervosa e, ao mesmo tempo, confortável. No carro, o silêncio era apenas preenchido pelo som baixo da música instrumental que tocava. Diego mantinha os olhos na estrada, mas, vez ou outra, desviava o olhar para ela, observando cada detalhe. O brilho dos cabelos castanhos soltos, o contorno suave de seus lábios, a forma delicada como segurava a bolsa no colo. Você está linda esta noite, disse de repente sem desviar os olhos da estrada. Carolina corou, desviando o olhar para a janela. Obrigada. O restaurante escolhido por ele era sofisticado, iluminado por luzes amareladas e com mesas discretamente afastadas. Não era apenas um jantar, era um cenário cuidadosamente planejado para que nada interferisse no momento. Diego puxou a cadeira para ela se sentar. Um gesto simples,
mas que demonstrava a atenção que tinha por cada detalhe. Durante o jantar, ele foi cortês, mantendo a conversa leve, perguntando sobre seus gostos, seus sonhos, suas lembranças. Carolina, ainda receosa, respondia com timidez, mas percebia que os olhos dele permaneciam fixos nela o tempo todo. No meio da noite, um velho amigo dela se aproximou da mesa. Um homem alto, de cabelos grisalhos e sorriso aberto. Carolina? Que surpresa! Disse o homem animado. Você está ainda mais bonita do que eu me lembrava. Diego manteve-se em silêncio, mas o olhar se endureceu. Ele não interrompeu, mas o ar ao redor parecia ficar mais pesado. Suas mãos, sobre a mesa, cerraram-se discretamente. Está radiante, completou o homem, olhando de forma intensa para Carolina. Ela agradeceu educadamente, mas sentiu a tensão vinda de Diego. Ele não disse nada, apenas permaneceu imóvel, olhando para a cena como se cada palavra fosse uma provocação. Quando o homem se despediu e se afastou, Carolina virou-se para Diego, notando a rigidez em seu rosto. Você não gostou, não é? Perguntou suavemente. Ele respirou fundo, apoiando o cotovelo na mesa e levando a mão ao queixo. Seus olhos azuis estavam fixos nela, sérios. Não. Respondeu sem rodeios. Não gostei de ver outro homem olhando para você daquela forma. O silêncio os envolveu por alguns segundos. Carolina suspirou, sentindo o coração acelerar. Havia algo naquele ciúme que a assustava, mas ao mesmo tempo despertava um calor secreto dentro dela. Mais tarde, no carro, no caminho de volta, ela resolveu falar. Diego, por que você reage assim sempre que algum homem se aproxima de mim? Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, com as mãos firmes no volante, o maxilar travado e o olhar fixo na estrada. Carolina esperava uma resposta, mas ele apenas manteve o rosto sério, como se guardasse dentro de si tudo o que não conseguia dizer em palavras. O silêncio foi a única resposta. Quando chegaram, ele desceu, abriu a porta para ela e, antes que se despedissem, segurou sua mão com força e a levou até junto de si. Seu olhar estava carregado, intenso. Ele não disse nada, apenas inclinou-se lentamente, selando seus lábios em um beijo lento, doce e profundo, como se fosse sua forma de confessar tudo aquilo que não conseguia colocar em palavras. Carolina fechou os olhos, entregando-se ao toque. Era um beijo cheio de ternura, diferente das vezes anteriores, suave, mas ainda assim dominador. Seus lábios se encaixavam com perfeição, e o calor que se espalhava entre eles era arrebatador. Quando se afastaram, Diego encostou a testa na dela e sussurrou num fio de voz. Você é minha, Carolina, apenas minha. Ela suspirou, sentindo-se dividida entre o medo e a irresistível atração que aquele homem lhe despertava. Os dias seguintes foram diferentes. Diego, apesar de ainda carregar sua postura firme e imponente como CEO, já não escondia o quanto Carolina era essencial em sua vida. Cada olhar, cada gesto dele revelava um homem que já não conseguia mais lutar contra seus sentimentos. Naquela noite, ao sair do trabalho, Diego pediu que Carolina o acompanhasse. Não revelou o destino. Apenas a guiou até um lugar especial, um terraço alto, onde a cidade inteira se iluminava diante deles como um mar de estrelas. Naquela noite, ao sair do trabalho, Diego pediu que Carolina o acompanhasse. Não revelou o destino. Apenas a guiou até um lugar especial, um terraço alto, onde a cidade inteira se iluminava diante deles como um mar de estrelas. Carolina olhava maravilhada para o cenário, o vento leve balançando seus cabelos escuros. Quando se virou, encontrou Diego parado a poucos passos, com as mãos nos bolsos, o olhar fixo nela. Ele respirou fundo, aproximou-se devagar e parou bem diante dela. Seus olhos azuis estavam diferentes, mais suaves, quase vulneráveis. Carolina, disse com a voz baixa, mas carregada de emoção. Eu não sei em que momento você entrou na minha vida e bagunçou tudo. Eu tentei lutar contra isso. Tentei ignorar o que sentia, mas... Você me venceu. Ela o encarava em silêncio,
o coração acelerado, sem saber como reagir. Eu nunca pensei que alguém pudesse me fazer sentir assim. Continuou ele, agora erguendo a mão para acariciar suavemente o rosto dela. Você trouxe calma para os meus dias, trouxe cor para a minha vida. Carolina sentiu os olhos marejarem, a respiração presa. Eu te amo, Carolina. Confessou enfim com uma sinceridade avassaladora. Te amo de um jeito que nunca amei ninguém, e não quero mais perder tempo. Ele se afastou um pouco, tirando algo do bolso interno do paletó. Era uma pequena caixa de veludo azul. Quando abriu, um delicado anel brilhou sob a luz da cidade. Carolina levou a mão à boca, surpresa, as lágrimas escorrendo discretas. Diego se ajoelhou diante dela, segurando sua mão com firmeza. Casa comigo, disse, olhando-a nos olhos. Me deixa ser o homem que vai cuidar de você, proteger você e amar você por toda a minha vida. Carolina não conseguiu conter as lágrimas. O coração batia acelerado como se fosse explodir. Sim, respondeu quase num sussurro, antes de repetir com mais força. Sim, Diego, eu aceito. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, carregado de emoção, e deslizou o anel em seu dedo. Em seguida, levantou-se e a envolveu em seus braços, beijando-a com intensidade, mas também com a doçura de quem finalmente encontrou seu lar. Naquele beijo não havia mais medo, dúvidas ou barreiras, apenas amor. E assim, sob as luzes da cidade, Diego Álvares e Carolina selaram o início de uma nova vida juntos. Uma história de paixão, entrega e, acima de tudo, de amor eterno.